Olá, eu sou o doutorando Marlon Frank Teixeira Ferreira, mestre em administração pela Fundação Pedro Leopoldo, na qual gentilmente fui convidado a ser embaixador CMA de 2024, e eu estou aqui representando os meus amigos, também professores, a professora doutora Adriana Duarte de Souza Carvalho, o doutor Anderson Rodrigues de Carvalho, a diretora da escola na qual nós analisamos, que é a Roberta Alice Januzzi Martins. Portanto, somos todos professores. E esse artigo, ele tem um tom de denúncia, e esse tom é proposital, porque é algo comum na nossa percepção, essa colonização da educação brasileira por meio das instituições internacionais. E foi por isso que nós escrevemos esse artigo, Formação Humana versus Avaliação Externa, um olhar para a Escola Municipal Maria Catarina. A Escola Municipal Maria Catarina, ela está localizada no município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, no bairro Ponte Preta, está situado na zona norte da cidade. Trata-se, portanto, de um bairro de periferia, de baixa renda, de alta vulnerabilidade social. A escola Maria Catarina, ela atende alunos da educação infantil, ensinos fundamental, anos iniciais e finais, além da educação de jovens e adultos. Os alunos, portanto, são provenientes desse bairro e adjacentes, todos bairros de periferia. Então, esse artigo ele inicia justamente com essa perspectiva, que as avaliações externas elas são uma forma de colonização da educação brasileira à medida que elas são exigidas por instituições internacionais. Então, nós, por exemplo, podemos olhar o processo de construção da BNCC, que é a Base Curricular Comum Nacional, ela foi construída por instituições que são do mercado financeiro e que participaram efetivamente da elaboração dessa política. Então, nós temos, por exemplo, o Banco Mundial, a Fundação Lehman, a Fundação Itaú, enfim, que compuseram esse documento e é para impor uma forma de construção de um sujeito que é mão de obra para o capitalismo. Ainda assim, retomando o problema de pesquisa e objetivo, com a apropriação do conceito de sociedade administrada de Ramos de Oliveira 2001, discute que o ensino, em sua plenitude, tem como objetivo principal colaborar para o desenvolvimento do indivíduo, revelando um mundo complexo que combina elementos universais e particulares, promovendo uma comunicação expressiva e organizando conhecimentos acumulados ao longo do tempo. Tudo isso com o intuito de promover a emancipação. Como fundamentação teórica, retomamos estudos de Sordi, Varandi e Mendes, que notam que é a ampliação do discurso de cunho mercadológico sobre a qualidade da escola, que é prioridade na atualidade. Barretos, 2012, discute justamente a fragilidade da avaliação externa como ferramenta pedagógica e dos desafios em utilizar de forma mais eficaz os resultados dessa avaliação. Então, quando nós olhamos a avaliação externa, por exemplo, nós percebemos como temos a influência dessas instituições internacionais, como, por exemplo, a OCDE, né? E como que essa influência acontece? Essa organização institucional, ela olha os índices da qualidade da educação e ela vai sugerir quais são os melhores países para se investir, para que façam investimento com base nos índices da educação. Então, veja, o propósito não é efetivamente melhorar a educação do Brasil, mas impor um modelo de colonização que impacta a formação desses sujeitos e a gente percebe que a ideia de uma educação emancipatória, voltada para a formação humana, ela vai se deslocar para uma perspectiva de uma formação de mão de obra. E quando a gente olha os índices da escola em análise, que é a Escola Municipal Maria Catarina, nós olhamos esses índices e percebe que eles não são os melhores. Quando a gente olha o resultado final, que a gente busca esses índices na plataforma Quedu, que vai buscar exatamente diretamente do INEP. Então, a gente analisa o resultado do SAEB e, contudo, qual é a nossa percepção? E por que nós utilizamos um relato de experiência da escola? A gestora da escola ela é servidora há 15 anos na mesma escola e atualmente ocupa um cargo de direção.
E aí a gente percebe que, à medida que efetivamente esses índices eles podem trazer todo o processo educacional. Em que medida, por exemplo, eu posso definir todo um processo pedagógico para um resultado ali final, porque aqueles dados estatísticos, eles mostram apenas um único momento daquele aluno sentado numa cadeira, muitas das vezes coagido, com medo da prova, com medo do resultado, e como que eu olho a educação por apenas esse único recorte, para esse único momento. Então, a nossa percepção de educação, ela vai dialogando com o marxismo histórico e dialético de base freiriana, porque ele vai perceber que educação ela vai se legitimar não a partir dos resultados de prova, mas a partir do momento que todo o processo educacional ele vai contribuir para a formação de um aluno emancipado, autônomo, solidário, capaz de se perceber enquanto sujeito da sua própria realidade. E aí a gente vai utilizar um pouquinho mais dos Wright Mills, que é a imaginação sociológica, como que o resultado da sua biografia individual ela é resultado da biografia coletiva. Então, como que a gente vai olhar a Escola Municipal Maria Catarina, uma escola de periferia, de alta vulnerabilidade social, e eu querer entender como a desigualdade social vai impactar o processo de ensino-aprendizagem. E como que eu vou achar que aqueles números, que aqueles resultados dos indicadores que refletem apenas um único dia na vida do estudante, que foi ali fazer a prova, e eu achar que esse número vai possibilitar a compreensão de todos os processos pedagógicos envolvidos da escola. Então, isso é mitológico. Né? Isso é especulativo, é crença, e é claro que esses indicadores ele não avalia. Então a gente precisa olhar a escola como um processo contínuo, né? Eu avalio uma escola a partir do momento em que eu tenho condições de avaliar e acompanhar por um longo período de tempo tudo que tem sido feito, e olhar esse aluno também de forma individual. E o que essas avaliações externas, como o SAEB faz, ela não possibilita essas condições. Ela vai criar índices, ela cria os números muitas vezes generalizados, mas negar a singularidade de cada aluno, de cada processo educacional, é negar também a história, é negar o impacto do dia a dia da escola, no dia a dia da vida desse aluno, que legitimaria a nossa percepção. Então, a gente percebe que há um movimento, sim, do capitalismo neoliberal para transformar a educação no Brasil. E eu afirmo, né, não só eu, mas toda a literatura que nós utilizamos, isso é uma demanda do capitalismo central que transforma a escola num conjunto de indicadores. E nós não somos contra a utilização dos indicadores, né? Porque eles são fundamentais para monitorar e avaliar, além de reprogramar as políticas públicas de educação. Mas o que nos inquieta é que esses índices sejam criados a partir de critérios que não são realidades da escola e nega a possibilidade de pensar politicamente a escola, de trazer uma perspectiva, muitas vezes, rasa do que é a escola, que meramente se torna um conjunto de indicadores que vai desumanizar o sujeito que fez essa avaliação. Então, a educação ela precisa voltar a ser reconhecida como um direito humano,